Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um All Inclusive. Eu tô muito feliz porque hoje no programa minha entrevistada nesse Papo e um Café aqui é ninguém mais e ninguém menos que a nossa jornalista referência para mim, Ana Alice Nicolau. Obrigada pelo convite, obrigada pessoal. É um prazer estar aqui, né? Imagina, eu que tenho que te agradecer porque, assim, eu acompanhei o seu trabalho lá há mais de 20 anos. E hoje eu olho para você e tenho uma referência porque eu tô nesse ramo e graças a Deus eu acompanho aí o seu trabalho e tenho visto que você, além de jornalista, eu tô vendo aqui que você tem também, você é terapeuta transpessoal. Quero que você me explique direitinho como é que funciona isso que a gente estava conversando aqui, eu achei muito interessante. E também consultora de transição de carreira. É uma coisa, é uma questão que tem acontecido muito aí com os profissionais, tá tendo um autoconhecimento, um reconhecimento na área profissional, né? Que a gente está tendo que fazer uma releitura de tudo hoje, né, Ana? Bom, me fala primeiro um pouquinho, como foi que começou sua carreira de jornalista, que não foi por um acaso? Não foi. Eu digo que na minha vida nada foi por acaso, né? Eu sempre fui uma criança. Eu sempre começo, né, com a criança porque eu acho que a gente já tem que começar lá atrás, né? De muita fé. Eu venho de família que tem muita fé, de muito Deus no coração. Não estou falando de religião, estou falando de fé realmente. Sim. E sempre fui muito sonhadora, mas não tinha um sonho específico, né? Porque venho de uma família humilde, então a gente não tinha muitas possibilidades. A gente encarava a realidade. E ainda mais você sendo do Sul, né? Sou de Blumenau, Santa Catarina. Não estava em São Paulo, que é onde acontece tudo, né? Então é mais distante ainda mais do sonho. Mais distante. Então, assim, por vir, né, de uma família simples, eu acho que a gente vivia como tinha que viver, com o que estava disponível, né? Até tem um olhar que, assim, eu digo hoje, né? Por mais simples que nós éramos, por mais... Eu sempre achava que nós éramos ricos. Para você ver, né? Então, assim, para você ver como a gente luta, né, com essa dualidade de porque eu sou rico, porque eu sou pobre, mas a verdadeira riqueza ela tá dentro da gente. Isso, nós somos ricos. E eu acho que isso é que fez o meu movimento de cada vez crescer e não parar nunca. Então, vivi tudo isso, fui atleta, né, desde os 10 anos até os 19. Jogava handebol. Isso, jogava handball. Trabalhei de costureira com a minha mãe. Abriu durante uma o período também, mais pra frente, depois que eu participei da Casa dos Artistas. E fui vivendo. Então, assim, o que surgiam de possibilidades na minha vida, eu agarrava com unhas e dentes. Porque eu também tinha um pai e uma mãe que me impulsionavam. Por mais que eles não tinham dinheiro para dar um estudo melhor pra gente, mas eles davam educação. Que é o mais importante. Que é o mais importante. É a base de tudo. E eu acho que é isso que eu consigo hoje, né, olhar para tudo isso e fazer até uma reflexão, né, de que quando a gente se distancia dessa base, das verdadeiras raízes da gente, a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa estar o tempo inteiro conectado a isso. E a minha vida ela foi se transformando, então eu era, né, uma adolescente cheia de energia, sonhadora, jogava handball. Meu sonho quando eu jogava handball era um dia participar da seleção brasileira, Olimpíadas, ir para a Alemanha, jogar na Alemanha, porque a maioria dos jogadores de Blumenau sempre iam para a Alemanha. Então tinha, né, essa conexão com eles lá. Mas daí não deu, tive que parar de jogar handball, voltar para dentro de casa e trabalhar como costureira com a minha mãe. Então foi um período assim de sonhos e realidades. Um pouco de frustração ao mesmo tempo? Com certeza, né? E eu acho que a frustração, ela impulsiona a gente. Então ela também me impulsionou a outras coisas. Pelo fato de eu ser, né, naquela época jogadora de handball, eu era toda masculinizada, assim, forte, era gigante. Andava meio corcunda, né? E um dia uma prima minha, que
que participava de concursos de beleza, chegou para mim e falou assim: ah, Ana, você não quer participar, tal, tá? Estão faltando candidatas lá, tipo, para encher, né? Daí eu falei, será que eu vou? Olha o desafio. Ah, eu vou, né? Vai, ué. Tinha um corpo bonito, vivia fazendo brincadeira, palhaçada, sempre fui uma pessoa muito feliz e fui. E eu sempre fui muito observadora. Então, assim, hoje, né, a Analice, ela se tornou tudo aquilo que eu observo. Então, tem um pouquinho de cada pessoa, não sou somente eu. Né? Eu digo, aprendo um pouco com você, aprendo um pouquinho com ele. Cada pessoa que passou na minha vida, eu aprendo algo. Acrescenta. Então, participei desse concurso e participando do concurso, imagina, eu de salto alto, nunca tinha andado de salto alto, toda tortinha, rindo. Então, assim, rindo de si mesmo, de mim mesma. E assim, as minhas amigas, a minha família foi, né? Eles lá torcendo, a maior torcida, e eu rindo, morrendo de vergonha. Fiquei em segundo lugar. Olha, imagina que Por você quê? imaginar. Porque tinha um corpo bonito, era alta, né? A maioria alta, assim, entre aspas, porque as blumenauenses têm 1,70 m e pouco, eu tinha 1,69 m, então não era tão alta. E pela simpatia. Sim. Porque a maioria fica nervosa na hora, acaba leva fechando, muito a sério, leva né? muito a sério. E eu lá zoando, brincando. Então, assim, muito das coisas que aconteceram na minha vida sempre foram muita diversão. Por quê? Porque eu não via a parte ruim, a dificuldade. Sim. Eu via realmente que, eu tenho que tirar algo de bom, né, daqui. Daí participei desse concurso, só que durante o concurso eu ficava observando a menina que sempre ganhava. Os trejeitos, né? Eu via o jeito que ela olhava para os jurados, o jeito que ela virava de costas, o jeito que ela, né? Então ali eu comecei a moldar a forma como ela se comportava na frente dos jurados. No segundo eu fui lá, ganhei, no terceiro eu ganhei, no quarto eu ganhei, e assim eu comecei a ajudar a minha família. Olha. Né, ganhava carros, imagina, no final do concurso. Então comecei a ajudar minha família até a casa, a gente, né, ter uma casa melhor, tudo, ter uma vida mais tranquila. Então sempre foi com a minha família, né, meu pai, minha mãe, meu irmão, hoje minha cunhada, minhas sobrinhas. Eu tenho essa ligação muito forte. Então, e aí, Analice, então aí com isso você acabou vindo para São Paulo? Não, ainda não. Daí eu comecei a participar de vários concursos. Acho que ao todo aí foram quase 30 concursos. Muito. Só que chegou um momento em que não dava mais para eu participar de concurso. Por quê? Porque eu tava ganhando todos. E assim, conquistava mesmo, então eu já sabia como me posicionar, como... Daí o que eu comecei? Comecei a fazer comerciais para a região. Então eu comecei a ganhar uma visibilidade na TV em Santa Catarina, ali região de Blumenau, Florianópolis, Joinville, uma visibilidade maior, e comecei a modelar, a trabalhar como modelo. Como profissional mesmo. Tá. Então eu fui para uma agência, participava dos castings, modelava, tudo. Só que eu era baixinha. Não tinha como eu enfrentar 1,75 m das outras mulheres, loiras, lindas, e eu ali, moreninha. E eu, assim, hoje eu não pego tanto sol, mas na época eu pegava muito sol. E eu era muito bronzeada. Então, foi um diferencial, né? Com isso, eu era... Desculpa usar a palavra, mas pau pra toda obra. Sim. Se eu não estava modelando, eu fui fazer curso de maquiagem e cabelo. Então, se eu não estava modelando, o fotógrafo me chamava para eu fazer o cabelo e a maquiagem dos modelos que iam trabalhar à tarde, porque eu já tinha trabalhado de manhã. Então, eu sempre estava ocupada, sempre. Com isso, veio um convite para participar de uma seleção que traria modelos para São Paulo. Cheguei lá, fui, né, participar, eu não tinha medo, enfiava a cara mesmo. Fui participar só que todas altas, eu baixinha. Como eu já fotografava muita lingerie, biquíni, naquela época, o meu corpo era mesmo para modelo fotográfico. E até que o agenciador falou assim, tá,
E o que a gente poderia fazer? Daí eu tinha uma coisa que sempre foi muito bem resolvida dentro da nossa casa. Meu pai e a minha mãe sempre falaram abertamente de tudo com a gente. Por educação, para educar. Para a gente não chegar talvez na rua ou talvez com outras pessoas sem conhecimento. Então assim, lá em casa era normal ter uma revista Playboy no banheiro. Era normal, era a coisa mais normal do mundo. E a gente folheava, né? Lógico, tudo metida, né? Curiosa, vai lá e folheia também. E é muito engraçado isso, o poder que a gente tem de colocar algo na mente e fazer acontecer. Eu olhava aquilo e falava assim, pô, se elas podem, eu também posso. Por que eu não posso? E ali começou um movimento. Então a minha vida ela é feita de movimentos a partir do momento em que eu digo assim, eu posso fazer isso. Você sempre se desafiando. Muito. E eu digo assim, não era eu me desafiando. Era o tempo inteiro Deus dizendo assim, você pode. Porque a gente aprende que é tudo não. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se as pessoas levassem a vida mais leve, a gente não se cobraria tanto e a gente não cobraria tanto do outro. Então ele chegou para mim e perguntou assim, ó, se você, vamos resolver isso. Se você fosse numa banca de revista, naquela época a gente tinha muita banca, hoje tem pouca, mas naquela época tinha muita banca de revista. Se você fosse numa banca de revista, qual revista você compraria com você na capa? Eu não pensei duas vezes. Eu falei, a Playboy. Daí ele assim, mas não tem problema, tal. Eu disse assim, não, meu pai e minha mãe vão adorar. Cheguei em casa, contei pro meu pai e pra minha mãe, eles adoraram a ideia, falaram assim, tá bom, vai. Olha. Daí eu vim para São Paulo, fui até Playboy, daí não deu certo, porque na época tinha que ser famosa e eu não era, não era conhecida aqui. Daí eles me levaram na Sexy. Na Sexy eu fui recebida de uma outra forma. Eu fui recebida como se eu fizesse parte da família, como se eu fosse uma filha. Então eles cuidaram de mim como se eu fosse uma filha deles. E ali eu comecei todo o processo da musa, da Sexy, né? Naquela época, isso faz 23 anos. Fazem 23 anos. E eu tenho muito orgulho disso, porque as pessoas viam maldade. Sim. Meu pai andava com a revista debaixo do braço. Ele parava no bar. Minha filha. Olha só. Minha filha, maior orgulho. Então, como é que você vai olhar aquilo? Mas lógico, é outra visão. Então, assim, era um artístico, era algo bonito, por mais que na época era realmente, as pessoas tinham preconceito. Mas não era muito explícito naquela época, como era? Não, a minha foi. Era? A minha foi. A minha foi a maior. Mas a minha foi a maior ousadia da Sexy. Conhecida como a maior ousadia. E é lindo, porque se a gente tirar todas essas armaduras que a gente tem, todos esses arquétipos que a gente usa diariamente, o que nós somos? A imagem e semelhança do Criador. Daí ficamos nós aqui, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Eu digo assim, gente, vamos acordar para a vida. Só que eu também passei por esse processo. Entendeu? Porque eu também tinha os meus pré-conceitos, eu também tinha a minha maneira enraizada de pensar. Então, assim, eu passei muitas coisas, né? E foram para o meu aprendizado. Por isso que eu digo que a partir do momento que a gente entende que a vida, ela não tem problemas. Nossa. Ela é cheia de aprendizados todo dia. Se você está com um problema hoje, você pega e olha para aquele problema e fala assim, o que eu preciso aprender com isso? E eu fui fazendo esse movimento. Então assim, eu vim, posava nua, voltava para o sul, continuava trabalhando com a minha mãe de costureira. Eu não deslumbrei, eu não vivi aquele mundo do nu. Eu voltava para lá. Nesse meio do caminho, isso foram o quê? 3 anos mais ou menos. Eu vinha para São Paulo na época do carnaval para desfilar
nas escolas de samba, porque eu era a musa do mês de maio. Então foram 3 anos eu sendo capa da revista, sempre no mesmo mês de maio. Então, uma época que a internet, né, mal existia. Eu lembro que um dos ensaios foi quando a internet realmente era só chat, né? A gente não tinha muito acesso ao que a gente tem hoje. Se a gente fala com os jovens de hoje sobre isso, eles dizem assim, para, né, gente? Isso assim, não, era a idade da pedra mesmo. Então, fui musa da internet. Então não chegavam mais cartas pedindo, né, naquela época. Daí começou chuva de e-mail. Então eu fui vivenciando e passando por momentos na minha vida que foram transformadores. Depois que eu participei desse MU, tudo, eu voltei para o Sul e estava lá, passando dificuldade, trabalhando um monte. A empresa que meu pai e a minha mãe trabalhavam, que era da minha família, que era da minha tia e do meu tio, naquele ano meu tio tinha falecido. Então assim, meu pai e minha mãe ficaram desempregados. Daí eu liguei para a Sexy e falei, tem como a gente fazer um ensaio e tal. Analice, mais um. Eu disse assim, não, mas dessa vez sou eu que estou precisando. Daí nisso eu fui para o Rio, isso em fevereiro. E no Rio, com o produtor lá, a gente no hotel conversando, tal, não sei o que, ele assim, nossa, a Casa dos Artistas já começou, né? Daí eu falei assim, já começou. Daí ele assim, mas você chegou a assistir? Eu disse assim, não assisti, mas eu vou entrar. Daí ele Foi o primeiro ano, né? Da Casa dos Artistas. Foi o primeiro ano, mas era a segunda edição, porque uma foi no comecinho do ano, entre dezembro e janeiro, e essa foi, acho que em março para abril. E eu falei assim, eu vou entrar. Depois é que eu fui, lógico, mais tarde, entender a força que a gente tem. Analice, mas assim, você falando de Casa dos Artistas, tem muita gente aí que não sabe o que foi isso, a né? Casa dos Artistas foi um fenômeno, gente. Casa dos Artistas é um Big Brother, né? Que nem existia Big Brother naquela época ainda, e só eram famosos mesmo que estavam ali, né? E assim, eram os famosos mesmo da época. Que estavam ali e eram no o Silvio, SBT, comandava pelo Silvio Santos mesmo. Comandado por ele, e assim, era a menina dos olhos de ouro dele. Porque foi uma jogada de mestre. Sim. Né? Porque o Big Brother lá fora, naquela época, ele era conhecido, mas por colocar pessoas normais, não pessoas que estavam na mídia. E quando o Silvio fez deu esse jeito e colocou no ar da noite pro dia. E é engraçado, né? Esse imediatismo que a gente vive hoje, o Silvio já vivia lá atrás. Há 20 anos. Ele sempre à frente. Sempre, muito à frente. Então ele pegou todo mundo que estava em evidência, colocou lá dentro da casa. Hoje pessoas, né, deputados, pessoas que foram, né, trabalhando e foram não, essa não teve os Gêmeos foi na minha. Foi na segunda. Que estão fora do país, trabalhando com imóveis, tudo. Teve a época do Supla. A do Supla foi a primeira. E eram pessoas que causavam alvoroço por onde passavam. E causava muito. Mas imagina, daí assim, a segunda, que também eram as musas, tiazinha, feiticeira, né? Para quem não conhece, Susana Alves, Joana Prado, daí Vitor Belfort, Ellen Roche. A Mari Alexandre, né? A Mari foi da primeira. Daí Mariana Kupfer, Ricardo Mack, André Gonçalves, Cíntia Benini, Rafael Vanucci. Eu e o Rafael Vanucci foi que ganhou. A gente entrou juntos. Por quê? A casa tinha começado, a Casa dos Artistas, e o Silvio achou que estava todo mundo muito amiguinho. Daí pensa, tava todo mundo no parquinho se divertindo, daí vamos trazer pessoas que eles não conheciam tanto, quer dizer, o Rafael eles conheciam, por causa da Vanusa, mas eu não. Só que eu era a musa do público masculino. E lá dentro estavam outras musas que não estavam mais, vamos dizer assim, não, elas estavam em evidência, mas
Sabe quando aquela coisa, quando a gente tá em casa, daí todo mundo fica básico? Que é pessoa normal, é todo mundo igual. Então, o propósito dele colocar os dois, o Rafael tinha acabado de posar na G Magazine. Gente, para quem tá ouvindo, a G Magazine não conhece, era uma revista voltada para o público feminino. E a Sexy, que era eu. E o Silvio ligou na Sexy, pediu tal, não sei o que. Daí falou assim, ó, tem uma que é a nossa, é como se fosse a nossa filha. Tem uma que, né? E daí o Silvio disse, ó, manda o material dela. Eu lembro direitinho a cena, eu tava em casa, eu tinha ido fotografar pra Hering de manhã. Daí a minha mãe tinha costura lá, 5 costureiras trabalhando com ela, e eu trabalhava daí à tarde, né? Eu fotografava de manhã e ajudava ela à tarde. E nessa época a minha mãe estava passando, né, essas dificuldades, e eu ali ajudando, meu pai também, meu tio tinha falecido. Daí o produtor da Sexy me ligou e falou assim, ó, Ana, vamos te ligar do SBT, tchau. E já ligou em seguida. Naquela época a gente não tinha celular, tá? Era telefone fixo de casa. E não via nem quem tava ligando. Não via nem quem tava, não tinha nem pina. Daí eu disse assim, oi! E quase deixei o peixe que eu tava fritando pra minha mãe queimar. Daí já ligaram. Imagina, o produtor te liga e fala, ó, Analice, é o Fernando Rancoleta aqui da produção do SBT e a gente tem um convite para fazer para você. Eu falei assim, sim, pois não. Você quer participar da Casa dos Artistas? Eu falei, e eu sempre tenho a pessoa me fala uma coisa, eu faço uma pergunta, é sempre assim. Daí mas a Casa dos Artistas já não está no ar? Daí ele falou, não, é que saíram 2 participantes ontem e o Silvio quer colocar 2 participantes hoje ainda. Hoje. Isso era meio-dia. Então você precisa estar em São Paulo no máximo até as 5 horas da tarde. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem. Meu Deus. Não tinha dinheiro para comprar passagem. Daí eu fiquei naquele gelo, eu falei, aceito. Daí eu fui lá na costura, abri a janela, né, a mulherada lá costurando. Eu disse, mãe, que foi? Aquele jeito dela. Mãe, vem aqui um pouquinho. Daí eu falei, mãe, me ligaram agora da Casa dos Artistas. Ah, que pegadinha, né? Você caiu nessa, filha? Né? Daí ela falou assim, você caiu nessa? Eu disse assim, mãe, é de verdade. Como assim? Daí eu expliquei pra ela. Daí liguei pro meu irmão no trabalho, liguei pro meu pai no trabalho. No trabalho não, onde ele tava fazendo um bico, né? E falei, ó, tô indo. Arrumei a mala, liguei para um ex-namorado meu para me levar até no aeroporto, mas nesse meio tempo o que eu fiz? Liguei na TAM, na época, e falei, ó, eu preciso de um voo assim, assim, assim. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um cartão de crédito. E eu preciso de uma passagem. Ela, Ana, todos os voos, como ela já estava acostumada de eu comprar com ela para vir para São Paulo fazer as fotos, tudo, ela falou, os voos estão todos lotados. Daí eu falei assim, ó, a situação é assim, 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 assim. Daí ela assim, espera que eu vou ver o que eu posso fazer. Daí ela ligou para uma pessoa que ia pegar esse voo e falou assim, ó, sabe a Analice Nicolau? Nossa, lógico que sim, porque lá todo mundo me conhecia, né? Ela precisa tal, não, pode trocar minha passagem pro horário depois e dar essa passagem. Então assim, foi tudo muito orquestrado por Deus. Foi tudo muito. Quando é pra ser, é pra ser. Porque eu cheguei atrasada no aeroporto, o piloto ficou esperando 10 minutos. Mentira. Avisou para as pessoas dentro do avião. Por quê? Ninguém quis te Porque matar, não, porque assim, era o acontecimento. Pensa, para um estado que nem Santa Catarina, ter uma representante dentro da Casa dos Artistas. Exatamente. Então, assim, a hora que eu tive, assim, a ficha caiu, a importância daquilo, a hora que eu entrei dentro do avião e todo mundo bateu palma. Daí sentei no lado de 2 senhorinhas e elas falando, ó, vai lá, honra a gente, e não sei o que, e não sei o que. Então já foi com uma outra energia, já foi com uma outra pegada. Entrei, é muito difícil,
né? Porque você está sendo monitorado o tempo inteiro, microfone o tempo inteiro. Com pessoas que você nunca teve junto. Não, eu era fã de todos eles. Ah, mas você conheceu Eu o ritmo de olhava, cada um. daí eu olhava, eu assim, gente, eles são pessoas normais como eu. Então, essa coisa, né, do ego, da gente achar que é melhor que o outro, a gente é tudo, nós somos todos iguais, cai por terra. Então ali começaram as fichas a caírem. Daí participei, fiquei 23 dias, saí com a grana que eu recebi, eu voltei para o Sul, montei uma empresa de roupas de ginástica, que era a My Style Fitness, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para a gente trabalhar. Que bacana. Daí a gente ficou com essa empresa 7 anos. Nossa, bastante. Mas mesmo assim eu voltei, montei, olha só, é isso que eu começo, quando eu começo a contar os insights, né, de validação, que você precisa validar tudo aquilo que você faz, né, principalmente as coisas boas, e a gente não valida, a gente só lembra das ruins. Eu peguei, estando no Sul, minha família fazendo aquilo, só que eu tinha que divulgar. Né? Como é que eu ia divulgar? E naquela época não tinha. A gente não tinha o marketing digital que a gente tem hoje, né? E comecei o quê? Montei junto com uma equipe lá, meu primo até ajudou na época, o Jaime, a gente montou um projeto de um programa de esportes radicais. Tá. Daí eu comecei a apresentar esse programa, a gente tinha patrocinadores e a gente viajava o estado mostrando a parte turística, de gastronomia, de desenvolvimento, de esportes radicais. Eu me meti em cada enrascada, gente. Eu fui jogada de ponte, eu fui jogada de cachoeira de 150 metros de altura, desmaiei. Sorte que o bombeiro me pegou. Então, assim, eu sempre estava em movimento. Hoje eu começo a entender o que muitas vezes a gente precisa na vida. Daí continuei apresentando esse programa, agito, né, direto, gravando, tal. O programa era muito bom, a gente conseguia patrocinadores muito bons. Ainda mais que eu tinha, né, aparecido na mídia nacional, então para a região era muito bom. E nesse período, um produtor, né, que era o seu Orlando Macrini, que era assim com o Silvio, o Silvio tinha pedido para saber o que cada participante da Casa dos Artistas estava fazendo. Por quê? Ele queria ver se as pessoas estavam aproveitando a oportunidade. Porque na vida a gente precisa disso, aproveitar as oportunidades que nos são colocadas. E naquela época era fita VHS, né? A gente é dessa época ainda. Videocassete. Videocassete. Mandaram para ele. Uns 15 dias depois, recebi a ligação para vir para São Paulo fazer um teste para um telejornal que seria lançado depois de uns 4 meses. Daí veio eu fazer o teste e a Cíntia Benin. Eu com sotaque catarina, de arrastar, tive que, né, passar por fono, tive que passar por treinamento, porque eu não era jornalista. Então, como que eu iria apresentar um telejornal sem ser jornalista? E é algo muito inovador, né, Analice? Porque naquela época, uma mulher na bancada, era muito raro ter isso. Né? Muito. Nós tínhamos, né, a própria Rede Globo sempre colocou mulheres, mas daí a gente começa a falar um pouco da feminilidade, né? Que nós jornalistas às vezes temos que deixar um pouco de lado, tivemos que deixar por ser um ambiente machista. E a gente via as mulheres até aquela época, Sandra Nemberg, Fátima Bernardes, Lilian Vitfib, eram todas mulheres de cabelo curto, quase sem maquiagem nenhuma. E a vestimenta? A vestimenta era terninho, fechado e até aqui, né? Corte pan-americano, né? Não era masculina, mas não tinha feminilidade aflorada. E esse jornal que o Silvio trouxe foi uma coisa que desconstruiu totalmente e que é usado até hoje. Hoje a gente vê todas as jornalistas caminhando pelo cenário, né, com roupas glamourosas, com roupas bonitas, mostrando realmente quem elas são. Mais leveza no jornal, né? Muito mais leveza. Eu acho que aquele peso que tinha
Não que não tenha credibilidade, continua tendo Tem. credibilidade, só que com beleza. Sim. Então hoje a gente vê em todos os jornais, por isso que eu acho que a comunicação ela vem cada vez mudando, né? Mais rápido, mais rápido. E a minha vida sempre foi isso. Tudo muito rápido. Quando eu percebo que tá muito devagar, eu já pergunto para Deus, peraí, o que eu não estou entendendo? E foi o que aconteceu comigo depois de ter ficado 18 anos no SBT. Comecei essa desconstrução com o autoconhecimento, com a terapia transpessoal. São 10 anos aí de estudo, né? Foi desde 2013 até agora. E nesse meio, eu saí do SBT em 2019, fui morar em Mogi das Cruzes para ficar mais perto da natureza, para me reencontrar novamente. E eu acho que nesse processo de desconstrução, eu venho construindo outro processo. Foi tudo muito rápido. Foi né? tudo assim, muito rápido. Você viveu intensamente tudo, né? E eu sou uma mulher que vive intensamente. Só que essa intensidade eu coloquei nos últimos 2 anos totalmente na minha empresa. Então hoje eu tenho clientes grandes, né, onde eu presto assessoria de imprensa, onde eu faço a parte de relações públicas, de negócios, né, principalmente, tudo voltado para a área da comunicação. Eu ajudo os meus clientes a se comunicarem melhor. E daí é onde entra a parte, né, jornalística e a parte também da terapia. Porque eu não posso chegar para você como cliente e falar, você tem que fazer isso, 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 isso. Se você tem os seus limites. Então eu vou estudar em cima dos seus limites o que pode ser feito para você se aperfeiçoar. Então isso também já entra a parte de mentoria terapêutica, né? Então assim, a agência hoje, a N-Connect, né, que leva o meu nome, ela tem, eu digo que ela é quase que um povo, porque ela tem vários braços, né? Tenho a minha coluna no Jornal de Brasília. Então tem pessoas que estão comigo nessa jornada, onde me ajudam e eu ajudo eles. É uma troca, né? É muito importante isso, porque eu acredito muito nisso, assim, Analice. Depois da pandemia, as pessoas ficaram muito no entretenimento internet, né? A televisão em si também teve, mas eu acho que o ponto mais forte, que mais evoluiu aí com o negócio da pandemia, foi a internet. E a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Muitos profissionais, mais antigos até, Sim. não conseguiam lidar com essa exposição, como os jovens hoje nascem já expostos, eles já nascem fazendo tudo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, como comunicadora, tá, apresentadora de telejornal durante quase 20 anos, eu não conseguia me expressar. Olha que coisa. Eu não conseguia. Eu fui aprender, me soltar e falar bem assim, né, integrada mesmo, faz o quê? 3 meses. Então é um processo. E quando a gente fala da transição de carreira, é uma coisa que eu venho falando muito para as pessoas, presto mentoria para as pessoas, é o quê? Não é que você precisa fazer algo novo, entendeu? Mas você precisa trazer toda essa bagagem que você tem e retransformar ela em algo. Porque fica muito mecânico. Fica. Então, eu achava que assim, eu só sabia apresentar telejornal. Então, mas é porque a gente tá ali naquela casinha, né? A gente só tem que ler e fazer aquilo que manda a gente fazer. A gente deixa de falar o que a gente sente, Sim. o que a gente pensa, e isso bloqueia a gente em muitas situações da nossa vida. Ana, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas o nosso papo tá maravilhoso. Queria ter você aqui mais vezes, porque é uma mulher empreendedora, é uma mulher que nos traz conhecimento, nos traz vida, sabe? Desperta na gente vontade de ir pra frente cada vez mais, de se descobrir mais coisas. Às vezes a gente pensa que a gente sabe tanta coisa. A gente não sabe nada. E é o que eu falo, todo dia eu aprendo uma coisa nova. E as pessoas que precisam entender isso, elas precisam se abrir para isso. Como é que eu faço isso? Entra em contato com a Analice. Mas já vou vender meu peixe aqui já. O se abrir, né, Analice, eu acredito assim, e também se proteger, né? A Sim. gente tem que aprender a se expor, ao mesmo tempo estar protegidos, Isso. porque, né, a sociedade aí tá muito difícil. Muito. A gente lida com uma sociedade muito doente, né, no momento. Sim. E a gente precisa... Sim, as pessoas estão muito intolerantes, né? Estão violentas, estão
Bom, enfim, Obrigada Analice, pelo obrigada por convite. ter vindo, por ter aceito o meu convite, por ter te conhecido pessoalmente e te admirar cada vez mais. Obrigada. Fiquei honrada de ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada. Você aí de casa, não sai. O próximo programa tá maravilhoso, tem muito conhecimento ainda pra gente. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês.